Opa, já está gravando. Bem-vindos ao Podstar. Hoje a gente está aqui com a Júlia e a gente vai falar sobre enriquecimento temático. Então vem, pega sua água e senta com a gente. Então, Júlia, você é bióloga, trabalha com a gente aqui na Biodapt. Conta pra gente o que é enriquecimento temático. Bom, enriquecimento, né? Todo mundo já sabe que é quando a gente coloca as atividades para os animais para estimular os comportamentos deles. E enriquecimento temático é quando a gente aproveita essa estratégia de bem-estar, né? Em datas comemorativas que têm relevância para a instituição, ou relevância para a nossa área, né? Tanto aniversários dos animais, né, que tem na instituição, aniversário de algum animal mais emblemático, como datas comemorativas tipo Páscoa, Natal, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados. E a gente utiliza dessas datas comemorativas para conseguir atingir o público e explicar também sobre o que é enriquecimento, né, conseguir chamar a atenção do público para essas questões que envolvem enriquecimento através dessas datas comemorativas. Perfeito. E nas instituições que você já trabalhou, que você já passou, como é que era a recepção do público com os enriquecimentos temáticos? Dava para perceber que eles prestavam muito mais atenção na atividade e no recinto, na interação do animal, quando tinha algum tema específico, né, do que quando era só o enriquecimento mesmo, o aleatório ali no recinto, no dia a dia da nossa rotina, né. Então tinha essa curiosidade, esse interesse de saber o que era, de entender por que o animal estava recebendo aquilo. Então, com certeza, era uma atividade assim que gerava muito interesse dos visitantes mesmo. A gente sabe que o enriquecimento temático para o animal não faz diferença nenhuma, se ele tem tema ou se não tem. É basicamente uma comunicação com o público. É um assunto polêmico porque nem todo mundo gosta de enriquecimento temático, nem todo mundo aceita, nem todo mundo acha legal. Você já passou por alguma situação de algum colega de trabalho ou algum gestor que não achava legal o enriquecimento temático? Não, eu nunca passei por isso. Na verdade, todo mundo que trabalhou comigo, né, eu já trabalhei no Zoológico de São Paulo, e lá todo mundo era ok, concordava com isso. Inclusive a gente tinha também uma programação já para preparar essas atividades, né? Então, com as pessoas que eu trabalhei nunca foi um problema, sempre foi algo que viria para acrescentar e para ajudar a gente no nosso trabalho, né? Mas realmente tem pessoas mesmo que não concordam com essa atividade. Sim, tem pessoas que acham que o enriquecimento temático, por ele ter um tema, por ele envolver uma coisa mais lúdica, que eles humanizam os animais. Só que o animal não tá entendendo, né, que aquilo ali tem um formato de coelho, de um ovo de Páscoa, ou que é de Natal. Comemoração de aniversário, né? Pra ele o que importa é a atividade o estímulo que a gente tá causando nele. E eu acho que isso é uma forma de unir, tipo, o enriquecimento, o bem-estar, entender, o pessoal entender a importância dele, junto com a educação ambiental, né? Fazer um trabalho. Com certeza. Junto É com uma a educação oportunidade ambiental que a gente pode utilizar para explicar tanto sobre as questões de enriquecimento, como sobre a espécie que você está ali trabalhando, né? Se for uma espécie ameaçada, você falar, se for uma espécie que é muito sofre muito com o tráfico, por exemplo, né? Também falar sobre essas questões. Então, é algo que a gente pode abordar diversos assuntos, porque chama mesmo a atenção, né? Eu costumo falar que sensibiliza, né? Exatamente. Principalmente criança, porque criança vai ver uma atividade para o animal em formato de ovo de Páscoa, aquilo vai chamar muito mais a atenção dela do que se a gente estivesse fazendo uma atividade normal do dia a dia de enriquecimento. Então, eu acho que é onde pega mais essa parte da educação ambiental das crianças, que a gente consegue chamar a atenção e elas, de uma forma ou outra, elas compreendem, entendem a importância daquilo, a importância daquele animal, a importância da conservação até dos animais, do ambiente que o animal está vivendo. Sim. E aí eu acho que é legal falar também que, assim, a gente tem que ter um objetivo por trás desses enriquecimentos que a gente está oferecendo pro animal, né? Não importa se é temático ou não. Então, para o enriquecimento temático ser legal, não adianta a gente só colocar, né, uma decoração, várias coisas no recinto que não vão estimular aquilo que a gente quer estimular naquele animal, né? Então, acho super legal a gente fazer atividades temáticas, eu adoro. Nossa, me divirto muito fazendo, pensando em ideias, né? Tipo, criando coisas temáticas mesmo, mas sempre pensando em como aquilo vai estimular aquele animal. Não adianta a gente simplesmente colocar coisas que ele não vai interagir ou que não tem um objetivo específico, né?
só pra comemorar alguma coisa. Até porque, tipo, o enriquecimento temático nada mais é do que os enriquecimentos que a gente já aplica, né, no dia a dia, na rotina do programa de enriquecimento, só que adaptados ao tema, a essa oportunidade, porque na verdade, quando a gente faz, né, a gente não está sendo nada mais do que, não sei se essa é a minha palavra, mas seria oportunista, de aproveitar daquela data, daquele momento, para passar uma mensagem, principalmente uma mensagem mais simples para as pessoas que não entendem, não conhecem, que não são da área e geralmente não tem noção do que está acontecendo. Então a linguagem facilitada fica muito mais fácil, fica muito mais acessível para os visitantes, principalmente para as crianças. Então, se no dia a dia a gente coloca uma caixa de papelão para o animal com o alimento dentro, né, para dificultar o acesso ao alimento, no Natal, por exemplo, essa caixa vai virar uma caixa de presente. Sim. Então, assim, o objetivo é o mesmo, mas a gente só tá apresentando de uma forma diferente, né? E é isso que vai chamar a atenção das pessoas e a gente vai conseguir levar para elas com o que a gente trabalha, né? Qual que é a importância disso. E qual a data comemorativa que você acha que a gente consegue explorar com mais diversidade esses enriquecimentos temáticos? Eu acho que o Natal e a Páscoa chamam mais atenção. E eu acho que aniversários, assim, de animais que chamam a atenção também, né? Então, se a instituição tem um animal que é o símbolo, assim, da instituição, né? A gente comemorar o aniversário dele tanto é uma forma de mostrar como a gente tem essa conexão com o animal, né, com a história dele, como uma forma de chamar a atenção do público também. Então, o público já conhece aquele animal, né? Então, hoje é aniversário do fulano de tal. Nossa, que legal e tal. E tem várias atividades. Pode até ser semana de aniversário do bicho tal, sim, né? Tipo, pra estar comemorando. Mas eu acho que a Páscoa e o Natal, assim, são datas bem legais, porque já tem um interesse do público, né? Então, dá pra fazer coisas bem interessantes. E esse ano, por exemplo, que tem Copa, também é uma data que dá pra gente explorar bastante e chamar a atenção do público também para essas questões que a gente já falou, né? Porque são datas, são momentos bem visados, né? E geralmente todas essas datas estão relacionadas com algum feriado. E geralmente feriado é quando as pessoas visitam zoológicos, aquários, instituições que então a gente tem chance de atingir um público maior ainda do que o comum que já tem nas instituições, né? Então isso é bem legal. Sim, e como você acha que a educação ambiental consegue trabalhar em parceria com o núcleo de bem-estar em relação a esses enriquecimentos temáticos? No Zoológico de São Paulo, por exemplo, a gente combinava atividades em conjunto. Então, por exemplo, a gente pode ter oficinas de enriquecimento, né? Eu lembro que uma vez a gente fez, era de folclore, tava o dia do folclore, né? Então a gente fez uma oficina de enriquecimento primeiro com as crianças, juntamente com os educadores ambientais, né? Para as crianças fazerem mesmo as atividades temáticas, então era com Saci e Curupira, esses personagens. E aí, posteriormente, tinha um outro horário que a gente ia lá colocar no recinto e tantas crianças que participaram quanto as outras que estavam passando lá conseguiam acompanhar essas atividades. E aí é muito legal você ver a criança que fez aquela atividade vendo o animal interagir com o enriquecimento, é muito legal. E também, assim, mesmo se não tiver uma oficina de enriquecimento, né, dá para os educadores ambientais ficarem na frente do recinto com informações, com objetos que, por exemplo, pena de ave. A gente tem vários objetos, né, de educação ambiental que a gente pode utilizar para sensibilizar o público mesmo, né? Então, tá ali, hoje é Dia das Aves, por exemplo, né? E aí faz enriquecimento temático sobre isso, e aí tem o educador ambiental falando sobre pena, falando sobre bico, né? Qualquer coisa que seja relacionada àquele animal. Então, acho que dá super bem para trabalhar o setor, assim, as pessoas que trabalham com bem-estar animal e a parte de educação ambiental. Nas instituições que eu já trabalhei, a gente fazia muito de oficina com as crianças, por exemplo, Páscoa. Aí a gente cozinhava ovo e botava corante alimentício e aí fazia as crianças pintarem o ovinho para entregar pro animal. Ou era aniversário de alguém, ou aniversário da instituição mesmo, que dá pra fazer umas coisas bem legais. Uma data bem legal também.
E as crianças criavam, tipo, caixa surpresa, que é uma coisa que a gente... É super simples, super fácil, que a gente coloca sempre, só que em formato de presente. Então, é meio que a criança tá fazendo um presente para aquele animal. E isso dá pra gente trabalhar todo aquele lúdico de uma linguagem, uma forma bem acessível para as crianças entenderem e até os adultos. Porque a gente sabe que quando a gente ensina alguma coisa para as crianças, elas chegam nos adultos falando e vão contar para os pais, vão passar isso à frente, né? E eu acho que, tipo assim, essa forma da gente fazer enriquecimentos temáticos, tendo dias específicos junto com a educação ambiental, é uma forma da gente contar a história. Não só daquele animal que tá ali, que a gente tá botando enriquecimento, que seja um animal que seja emblemático ou não, mas também uma forma de contar, tipo, um animal ameaçado de extinção. Sim. A gente faz enriquecimentos temáticos, faz todo um processo, um envolvimento do público, ou até mesmo da sociedade, de escola, etc. E aí você conta aquilo, aí você conta a história de que o animal foi retirado da natureza, de que aquele animal veio do tráfico. As pessoas, isso consegue entrar mais na cabeça das pessoas e entender a importância de você não comprar um animal que não é legalizado, de você preservar a natureza para aquele animal estar bem em casa. E isso é bacana, porque a gente sabe que nem todo mundo tem a informação que nós técnicos temos, mas a gente tem que passar isso de uma forma que as pessoas entendam, porque se a gente chegar, botar um enriquecimento e ficar na frente do recinto falando, vários nomes técnicos, ninguém vai se interessar. Então a gente sabe que a gente tem que chamar as pessoas de uma forma mais acolhedora. Não, e muitas vezes no dia a dia, assim, a rotina de enriquecimento, as pessoas veem os enriquecimentos nos recintos e não sabem o que é. E muitas vezes essas formas de fazer enriquecimento temático a gente consegue explicar também melhor, porque eu já vi gente falando que é porque, tipo, entendeu? Enriquecimento temático é uma polêmica. Tipo, mas... Enfim. O que você acha? Uma polêmica ou não é? Conta pra gente aqui. Você gosta ou você não gosta de enriquecimento temático? Você acha que humaniza o animal ou não? Eu aqui na Bioadapt sou conhecida por ser artesã, né? Ela Então, tudo que envolve fazer coisa diferente, costurar, pintar, desenhar, recortar, eu adoro. Então, pra mim, enriquecimento temático, eu amo. E aí, o que eu ia te falar é que esses enriquecimentos temáticos é importante pra gente falar sobre o que é enriquecimento também, porque muitas vezes as pessoas veem no dia a dia enriquecimento dentro do recinto e não sabem o que é. Não tem, às vezes, um educador ambiental explicando, né? Não tem placas informativas falando sobre isso. E isso é um erro nosso. Sim. Que as pessoas, muitas das vezes, não sabem o que se passa dentro... Perrengues 3. A pessoa, às vezes, não sabe o que se passa dentro de um zoológico porque a gente não fala, a gente não expõe o nosso trabalho, o que a gente está fazendo. Não, essa é uma preocupação que eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar com zoológico. Inclusive foi tema de projetos meus de pesquisa, falando sobre isso e tal. Então, assim, utilizar essa ferramenta do enriquecimento temático, sem dúvidas, é muito importante. Porque eu já ouvi as pessoas falarem, mas tá com lixo no recinto, tá sujo o recinto, porque a gente às vezes acaba utilizando materiais recicláveis, né? Às vezes a gente passa a ser lixeira do zoológico, entendeu? Cata tudo que é material reciclável pra confeccionar enriquecimento. O pessoal da limpeza já conhece a sua cara, o pessoal dos restaurantes já sabe quem você é, já separa os materiais pra você. Então, assim, a gente realmente aproveita de tudo, né? E acho que isso é legal, tipo, depois que você começa a trabalhar com enriquecimento ambiental, tudo que você vê é um material que pode ser utilizado como enriquecimento. Você tá na rua, você tá de folga, você tá no final de semana, você olha aquilo e fala, daria um Tu vê um galho caído assim no meio da praça, você vai parar o seu carro, você vai pegar o galho e vai botar no carro. Eu tenho vontade de pegar a bainha de palmeira em qualquer lugar que eu vou. E às vezes eu nem vou trabalhar com enriquecimento lá onde eu tô, mas eu quero pegar. Só pra garantir que vai ter, Fica com dó de não ter pegado. Fica com dó de não ter pegado. Mas é isso, então às vezes a gente, além desses materiais naturais que a gente também utiliza garrafa PET, caixa de papelão, bolinha de piscina, então vários materiais artificiais, claro que com segurança, dependendo da espécie do animal, mas que muitas vezes as pessoas veem e não sabem o que é, acham que alguém jogou lá dentro e não entende a importância daquilo, né? Então, o enriquecimento temático também vem com essa importância da gente realmente explicar para as pessoas o que é. Simplesmente o nosso trabalho, o que é o bem-estar, o porquê que a gente faz aquilo. E que não é só uma brincadeira também, porque é muito comum a gente ouvir isso, né? É um brinquedinho, é uma brincadeira para aquele animal. E desmistificar essas questões e explicar de forma correta também, acho que os enriquecimentos temáticos ajudam.
E tá, você me perguntou as datas comemorativas e eu tava aqui pensando em outras datas que eu gosto muito e que dá pra gente trabalhar essas questões todas que a gente falou, que é o Dia dos Namorados. Eu amo, eu ia falar isso, que é a minha preferida, o Dia dos muito Namorados, bom. porque eu acho que são os enriquecimentos mais bonitos visualmente pro público, entendeu? Que chama mais atenção. E outra, quando a gente tem casais na instituição, dá super pra Sim. trabalhar várias questões. Por exemplo, programa de reprodução. Então, lá no Zoológico de São Paulo tinha um casal de rinocerontes, que era o Adão e Eva, que eu acho também sensacional esse nome. Então, dá pra gente trabalhar a ideia do Dia dos Namorados pra falar sobre os casais que a gente tá na instituição. Quanto tempo tem que eles estão juntos? Ah, é recente ou não? Já tem 20 anos que esse casal vive junto, já teve filhote, já não teve, participa de algum projeto de conservação para a espécie que está ameaçada. Então, Dia dos Namorados, além de ser uma data ótima, comercialmente, né, porque é muito visada, também dá pra gente trabalhar essas questões também. Acho que sempre é legal pensar no que o enriquecimento temático vai poder agregar em alguma situação do zoológico, seja de conservação, seja de pesquisa, educação ambiental e a parte do bem-estar também, né? E outra data que eu acho que é muito legal é o Halloween. Sim. Principalmente, a gente que trabalha com enriquecimento, a gente usa muito abóbora, né? Pra fazer enriquecimento com abóbora recheada de alguma coisa dentro. Então, o que mais utiliza no Halloween é a abóbora com a carinha. Sim. Então, assim, é unir o útil ao agradável e fazer um enriquecimento também que as crianças adoram e que dá super pra explorar essas questões eu que a gente acho falando. Isso que você falou de juntar o útil ao agradável é essa forma que a gente leva, porque o que você falou, Dia dos Namorados e projetos de reprodução. Caraca, olha o quanto a gente consegue explorar e de uma forma simples. Sim. E que não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem difícil, não é algo que a gente explique e fique maçante pro visitante, tipo, nossa, eu não quero saber isso. É uma forma divertida. Porque a gente sabe que o pessoal geralmente visita os zoológicos porque eles querem conhecer os animais, eles querem se divertir, é um momento de lazer, em família principalmente. Então você trazer toda essa informação, toda essa importância de uma forma divertida, que inclua eles na nossa rotina, no nosso trabalho, é muito mais fácil deles entenderem, deles compreenderem, deles passarem isso adiante e até mesmo deles quererem trabalhar ou quererem fazer algo pra isso, sabe? Então, E às vezes também, tipo, se fosse falar sobre isso num dia qualquer, ou se fosse postar nas redes sociais da instituição num dia qualquer sobre esse projeto de conservação, projeto de reprodução, não ia ter tanto engajamento. Exatamente. E a gente sabe que isso é importante também para as instituições. A rede social uma ferramenta muito boa pra gente impactar as pessoas com essas questões. E é o principal meio de comunicação e de passar a informação que a gente tem atualmente, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, pelo YouTube, pelo Instagram, são coisas que hoje em dia todo mundo tem acesso e todo mundo procura. Ninguém vai mais na biblioteca procurar um livro pra ler. Exatamente. Todo mundo vai procurar na internet. Então, acho que a gente precisa sim explorar esse ponto também. E assim, as redes sociais, eu falo porque o meu projeto de aprimoramento foi sobre essas coisas de rede social, divulgação e tal. Então, elas atingem um público muito maior do que o que é de visitante do zoológico. Então, mesmo que a pessoa não visite o zoológico e não participe dessas atividades, ela vai ver aquela informação. Ela vai ver aquela informação também na rede social, entendeu? Então, se ela fosse passada, tipo, projeto de conservação, não sei o que, não. Às vezes as pessoas nem iam ligar, mas é tipo, Dias dos Namorados, venha conhecer, tipo, o projeto de conservação desse bicho tal, eles são um casal, não. Tem toda uma historinha ali, né, que vai envolver o público. Exatamente. Então, é essa história da gente cativar e envolver o público. Porque, vou ser bem clara, né, linguagem técnica a gente tem que deixar para artigo científico, para quem é da área, para quem entende e está estudando para trabalhar com. Para o público, para as pessoas leigas, a gente não pode ter essa linguagem. A gente tem que ter realmente a linguagem acessível, a gente tem que falar da forma mais informal possível. Realmente contar uma história que o público vai olhar, vai envolver e às vezes vai até se identificar. Por exemplo, viu aquela história e fala, lembrei do meu namorado, lembrei do meu marido. Isso gera uma conexão. Sim, gera uma conexão. Assim, a gente sabe que, como eu já falei, enriquecimento temático é uma polêmica em todo mundo. Parte 4. Como eu tava falando, enriquecimento temático é uma polêmica em todo mundo de zoológicos e empreendimentos que abrigam fauna.
E as pessoas, como eu falei, as pessoas acham, tem pessoas que acham que isso humaniza os animais. Não que eu acho que seja totalmente errado, mas eu acho que tudo varia da forma que você Aborda aborda, aquilo, né? da forma que você aplica, ou se você tem um objetivo ou não. Por exemplo, se você fizer um enriquecimento sem você ter um objetivo, sem você ter um porquê, sem você estimular um comportamento no animal que não precisaria, aí sim você vai estar humanizando um animal Sim. a Sem troco passar de nenhuma nada. informação útil, né? Tipo, olha, o fulaninho tá fazendo aniversário, olha como ele tá feliz, nananana, parabéns, fulano. Tipo, Acrescentou em nada. aí sim, tá humanizando o bicho sem motivo Mas nenhum. uma coisa que acontece em quase, eu acho que quase todos os zoológicos que eu conheço, que eu sigo, que eu pesquiso, aniversário do bicho, aniversário da instituição, a gente faz bolo com o alimento do animal, Bolo de né? melancia, bolo de carne, né? Gente, na minha opinião, isso não humaniza o animal, porque pra ele é a alimentação dele do dia a dia. Só tá apresentada de uma forma forma diferente, que é o Exatamente. enriquecimento alimentar. Exatamente. Uma forma de enriquecimento alimentar. Isso vai gerar um estímulo no animal, tipo, de que ele tá acostumado a comer todo dia de uma forma e a gente tá apresentando de outra. Às vezes ele vai demorar mais pra comer, às vezes a gente vai ver o interesse dele por certos alimentos e por outros não. Sim. Quem vai estar vendo aquilo tudo, tipo, bonitinho, é um bolo escrito há 35 anos, é um visitante. Pro animal, não tá fazendo a mínima diferença. Exatamente. Obviamente, é o que eu falei, tudo tem que ter um objetivo e um objetivo muito claro do que a gente quer. Porque senão, realmente, não vai fazer diferença sentido, e às vezes a gente pode até criar um estímulo no animal que não seria legal. Sim. Então, tudo tem que ser programado, planejado e ter um objetivo sempre. Eu acho que é isso. E acho que não precisaria ser uma polêmica, né? Tem gente que gosta de discordar só por discordar mesmo. Então, acho que não precisaria ser uma polêmica por todos os argumentos que a gente usou aqui e falou e apresentou aqui. Eu não sei por que é visto como uma polêmica, porque acho que só tem a acrescentar. Eu tanto acho que pro tudo animal, que tem uma opinião muito contrária, tipo uma galera que apoia muito, uma galera que nunca apoia, eu acho que isso tudo vira uma polêmica. Mas não precisa ter, é só Não questão de precisaria gosto. ter. Se você não gosta do enriquecimento temático, tudo bem, a gente entende, mas a gente também entende que aqui a gente é super a favor, a gente gosta e a gente acha que é legal, porque dá pra linkar com a educação ambiental. Sim. Então, tipo, eu só vejo benefícios, assim. e a comunicação com o público, eu acho que é uma das premissas de zoológicos modernos no mundo hoje, aquários modernos. Com certeza. Tem que ter uma comunicação e clara a e gente assertiva. vê os melhores zoológicos mais conceituados, né? Fazendo Fora enriquecimentos temáticos. nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Vários zoológicos que a gente conhece, a gente acompanha. E que eles têm uma presença muito forte também nas redes sociais, fazendo enriquecimento temático. E, então, assim, se a gente usa eles como exemplo para várias práticas que a gente considera as mais adequadas atualmente sobre bem-estar, sobre manejo, por que não usar também como exemplo essas atividades que eles fazem de enriquecimento temático, né? Então, se a gente vê eles como exemplo em todas essas coisas, enfim, eles são exemplo pra gente do que é um zoológico moderno hoje, né? E eles fazem essas atividades, então, assim, eu só vejo realmente benefício da gente fazer essas coisas. Sim, inclusive a gente, na Biodapt, a gente faz concursos anualmente sobre enriquecimentos temáticos. Concurso de Páscoa, Dia dos Namorados, Halloween, e sempre as instituições participam, a maioria participa, tem uma demanda muito grande, o pessoal manda foto. Antes de entrar na Biodapt, eu já acompanhava, né, a Biodapt nas redes sociais, era muito fã da Ana, e aí eu sempre queria participar dos concursos temáticos, mas a real é que eu nunca tinha tempo. Lá no Zoo a gente fazia alguns enriquecimentos temáticos pontuais, mas não por não querer, mas pela falta de tempo também, porque era um zoológico muito grande, né? Então nem sempre dava pra gente realizar essas atividades. Aí eu ficava, eu queria muito participar do concurso. E é muito legal. É muito legal porque você envolve a sua equipe. Envolve a equipe de quem tá participando. Aí a gente bota um estímulo na pessoa pra ter criatividade, pra ter um objetivo. Pra ter ideias diferentes. Exatamente. Porque às vezes a gente já tem enriquecimentos temáticos meio batidos, assim, que todo mundo faz, todo ano é a mesma coisa. E eu vejo que nesses concursos sempre surge uma ideia super diferente. A criatividade da galera é incrível. No último foi de Natal. Mas no de Halloween, nossa, cada enriquecimento massa que teve. E no Dia dos Namorados do ano passado, eu lembro também que teve uns muito legais. Muito legais, lindos. muito lindos.
Nossa, então E eu acho que é uma forma de exercício, da gente exercitar nossa mente, ter criatividade e criar estímulos diferentes para os animais, e né? outra, que essas atividades podem ser usadas depois, durante a rotina do dia a dia, Sem o tema. Exatamente. E vão ser atividades novas, porque quem trabalha com enriquecimento sabe que às vezes a gente não aguenta mais pensar em ideia nova de enriquecimento, porque a gente não tem ideias mais. Tem uma hora que dá uma trava criativa, um bloqueio criativo que é difícil. E a gente faz isso, né? Quem é membro da comunidade do bem-estar, eles têm acesso, a gente faz um catálogo dos enriquecimentos que a gente recebeu nos concursos. Então, tipo assim, você vai ali, você tem um monte de ideia que é só você replicar de forma diferente. É a mesma história de, a gente faz esse enriquecimento para tal animal, mas a gente consegue adaptar e usar para diversos animais. É só adaptar. Então, isso expande a mente, assim, e gera estímulos muito mais diferentes. E aí, a nossa infinidade de atividades que a gente consegue fazer pro Fora animais, que... compartilhar essas ideias com as pessoas da área é muito bom também, né? Porque acaba que, querendo ou não, você trabalhando ali, você tem as mesmas ideias de enriquecimento sempre. Eu não gosto de repetir enriquecimento, tipo, fazer numa semana, depois na semana seguinte fazer, nem na outra semana. Normalmente eu faço uma programação assim de 6 semanas e aí eu só vou repetir o enriquecimento depois de 6 semanas. A gente sabe que nem sempre é assim, que às vezes a gente não tem tempo e infelizmente a gente tem que repetir. Só que assim, mesmo sendo essas 6 semanas, talvez enriquecimentos diferentes, são sempre os mesmos enriquecimentos nessas 6 semanas ali, entendeu? E aí quando você compartilha suas ideias com outras pessoas de outras instituições, sempre surgem ideias diferentes. E você fica tipo, como que eu nunca tinha pensado nisso? Exatamente. Eu tenho esse material aqui. Aí tu olha, uma vez, a gente sempre faz móvel pra psitacídio, né? Aí uma vez eu tava no Refúgio Bourbon, né? Que é uma instituição que a gente trabalha. E aí eu tava com os móveis lá e olhei a semente, a cola de farinha, que eu tava fazendo um rolinho também. Aí eu olhei e falei assim, por que eu não colo a semente no móvel? E aí eu fui, passei a cola de farinha, colei a semente. E deu super certo. E deu muito, muito, muito Às certo. Vezes me dá esses estalos. E aí a gente nunca tinha feito isso. Aí tem quanto tempo que você faz móvel? Nossa, sim. E tipo, eu fazendo móvel e o rolinho com semente. Eu fiquei, cara, por que eu nunca tive essa ideia de juntar os dois? Aí o negócio aí, tipo, deu um estalo. Eu falei, gente, como nunca pensei nisso, sabe? E às vezes alguém aí que tá assistindo a gente... Ou outras instituições já fizeram isso várias vezes e a gente não sabe. E ali pra mim era um negócio que eu fiquei, nossa, que besta, né? Nunca pensei em juntar. Como é que isso não... Mas é o olhar viciado, né? É exatamente isso, é o viciado, tipo, em fazer as mesmas atividades, usar os mesmos materiais, adaptando de formas diferentes, mas tá sempre ali naquele seu mundinho de ideias que você tem de enriquecimento. Até a gente aqui da BioAdapt mesmo, trabalhando com as outras meninas, a gente consegue compartilhar ideias diferentes que não estavam na nossa rotina, não estavam na nossa cabeça. Às vezes com o mesmo material, sei lá, rolinha de papelão que a gente sempre usa, mas aí alguém fala, por que você não faz nesse formato tal? E você fica, nossa, é mesmo. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade. O nome do podcast, a gente estava há dias tentando pensar. A Júlia, em 2 minutos, ela falou o nome. 5 segundos que eu vi o e foi assim, todo mundo 2 dias matando a cabeça, foi a Júlia falar e pronto. E é sobre isso, entendeu? É sobre você compartilhar ideias, você pegar referências. Tipo, o pessoal tem uma criatividade com os enriquecimentos temáticos que você olha e fala, nossa, eu posso fazer isso, não preciso fazer com o tema, mas eu posso replicar isso no meu dia a dia. E uma coisa que você nunca tinha pensado. E coisas simples, por exemplo, agora que eu tô trabalhando também com enriquecimento para cavalo, né? E aí são coisas que a gente usa para outros animais, para animal silvestre, mas adaptadas para a realidade deles, mas é as mesmas coisas que a gente utiliza. Como eu nunca pensei nisso? Por exemplo, a gente sempre faz pingente de fruta, pica em rodelinha, pica em cubinho e faz o pingente pendurado, né? E aí eu vi enriquecimento para cavalo com as verduras e as frutas picada de comprido, tipo assim, fiozinhos, assim, sabe? Igual faz, tipo... Palitinho, né? Tipo batata frita. Igual quando faz aquele, tipo, macarrão de abobrinha, que é os fiozinhos. Nossa! Aí era, tipo, os fiozinhos de abobrinha, os fiozinhos de cenoura pendurado. Então, assim, é um material que a gente tá sempre usando, mas que veio numa apresentação diferente e aí é uma ideia nova, né? Inclusive, isso daí poderia ser um enriquecimento de Natal, porque poderia fazer uma árvore de Natal desses penduricalhos, você tá vendo? Pro animal, que as ideias surgem. Pro animal não vai fazer diferença nenhuma
essa ideia, tipo, dos fiozinhos caídos. E vai ser mais uma forma de apresentação do alimento dele. Exatamente, mas pro público já vai olhar de uma forma diferente, a gente vai conseguir contar uma história e envolver o público. Exatamente. Então... E aí é isso, assim, esses concursos eu acho muito legal por isso, porque a gente consegue compartilhar essas ideias e ter ideias diferentes, né? Então é isso que a gente queria conversar, né? Contar pra vocês hoje sobre enriquecimento temático, que pode sim ser uma coisa muito boa pro animal, é só você pensar e planejar na forma que você vai aplicar aquela técnica. E acho que você falou uma coisa bem importante, que é planejar. Só pra concluir mesmo, assim, acho que facilita muito a gente já ter um calendário com todas as datas comemorativas que são do interesse da instituição, tanto as datas comuns, né, Páscoa, Halloween, Natal, quanto as datas da instituição mesmo, né, a data dos aniversários dos animais que vocês têm interesse em fazer atividades, para ter esse planejamento e a gente conseguir realizar essas atividades, porque envolve muita coisa, né, como a gente falou, tem a questão da educação ambiental, então envolve conversar com o setor de educação, então para que tudo saia perfeito, assim, saia do jeito que vocês esperam, acho que é legal. E com o objetivo certo, isso seja assertivo tanto para os animais quanto para o público que a gente está querendo atingir. Então, se planeje. Planejamento é importante. Então, conta aqui pra gente, aqui embaixo, o que vocês acham sobre enriquecimento temático, se vocês acham polêmico, se vocês acham que não é válido, se vocês também são do nosso time que amam fazer uma coisa decorada com um tema diferente. Duas leoninas aqui, né? Gosta de coisa colorida, coisa que chama atenção. Então, conta pra gente aqui o que vocês acham sobre enriquecimento temático. E muito obrigada, até o próximo podcast. Tchau!